Governador João Azevedo, Gervásio Aí Maia. foi no dia que eu fui anunciado candidato a deputado federal pelo PSB em 30 de junho de 2022. Um dia que eu confesso que eu não me preparei, eu não programei isso na minha cabeça. Foi uma boa surpresa, processo eleitoral de 2022. Eu hesitei muito, demorei muito a tomar essa decisão, passei 6 meses queimando as pestanas, os neurônios, avaliando, temia muito um processo eleitoral, sobretudo para a área de quem é jornalista da área política, né? E eu sempre me conduzi, né, tentando uma postura de moderação, de equilíbrio, nunca abracei um lado, nunca, né, fiz campanha para um lado, né, como jornalista, e sabia que ao escolher uma candidatura eu tinha que fazer uma escolha, né? Literalmente eu tinha que assumir um lado. E fiz, e não me arrependo, acho que fiz com muita consciência, dentro do cenário que existia, foi a posição mais acertada, mais ajuizada, que eu deveria tomar como cidadão, foi uma escolha de cidadão. Para participar da eleição, você tem que fazer uma escolha política, e eu tive que fazer escolha política, eu não seria um candidato escondido, né, sem dizer em quem votava para governador, para não perder voto dali, daquilo e aquilo lá. E confesso que a escolha pelo PSB foi uma escolha muito difícil, porque acho que era o partido menos indicado para eu ser candidato naquela época, porque, assim, era onde você estava mais exposto. Era o partido que tinha um candidato à reeleição, um governador e candidato à reeleição. E num ambiente de uma polarização política muito intensa, em que você era esquerda-direita, então você estava ali muito marcado, muito carimbado para um lado, poderia até obter a simpatia de um lado, mas teria a antipatia total do outro lado. Então, todos os fatos. Para quem queria ter a possibilidade de um mandato, não era o partido mais indicado, era um partido dos mais difíceis. Até porque a perspectiva de eleger mais de um era pequena, tanto que só elegeu um, né? Mas eu acho que a vida nos impõe decisões difíceis mesmo. Não é pelos caminhos mais fáceis que a gente constrói as coisas, não é pelo caminho do imprensado mesmo, da dificuldade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época aí, eu entendo que deve ter sido muito difícil a escolha, mas por que o PSB? O João O João? foi. Porque assim, querendo ou não, eu sempre li seus textos e você, uma hora estava ali pontuando algumas coisas, algumas críticas para o bolsonarismo, outra hora fazia algumas críticas para o lulismo, petismo, Uhum. e um partido que eu menos esperava você escolher era o PSB. E além disso, você é um cara evangélico. E a maioria das igrejas evangélicas não gostam muito do PSB. Da esquerda, né? Da esquerda. Principalmente a gestão do João durante a pandemia foi muito criticada. Enfim. Conflito, né? Exato, muito conflituoso. Como foi para tu lidar com isso? Internamente tivesse alguma crítica dentro do meio? Se eu tivesse feito o cálculo político, eu não teria me filiado ao PSB. Se eu quisesse ter um mandato, me eleger, teria outras opções mais confortáveis, digamos assim. Alguns partidos que não estavam envolvidos nessa polarização política. Para ser claro, partidos de centro, Sim. sei lá, União Brasil da vida, Republicanos, sei lá, um PP, não estaria tão marcado politicamente. Mas eu escolhi o PSB pelo convite do governador João Azevedo. Acho que o convite dele foi decisivo. E eu não era justo ir para a primeira disputa eleitoral pelo caminho mais confortável, pelo que pode dar mais certo. Acho que a gente tem que assumir alguns riscos também. E a conversa com o João foi literalmente muito republicana, porque nós conversamos demoradamente sobre essa possibilidade. Naquele momento o governador defendia que era necessário um processo de renovação política e que achava que alguns nomes poderiam ser colocados para avaliação popular. Ele entendia que eu poderia dar uma contribuição. Então eu vi muita sinceridade na fala de João. Eu via nele um político que eu tenho uma afinidade no sentido de não ter um projeto pessoal de poder, nem um projeto familiar. Era alguém que tem um compromisso de cumprir uma missão na política, né? Desempenhar um papel, a política como um instrumento de cidadania. E eu me identifiquei com aquela postura de João, com a mensagem política dele e entendendo que existiam 4 candidatos a governador, para eu disputar eu tinha que escolher um. E eu entendia que o governador João Azevedo, naquele momento, era o caminho mais seguro para Paraíba. Com os erros de governo, com as imperfeições, com as limitações, mas acho que era o caminho mais
mais razoável para o estado da Paraíba. Ao final das contas, a Paraíba também entendeu isso. Mas foi difícil enfrentar a escolha do PSB, porque, como você mesmo disse, muitas pessoas identificadas com a religião evangélica, por exemplo, que me viam, não entendiam aquilo ali e achavam que era uma contradição. Como é que eu sou cristão e poderia estar num partido de esquerda?